colocar para gravar, senão eu esqueço. Pronto. O bom de ter 3 pessoas é que o link não vai cair, que a gente vai poder continuar a aula toda. E aí não tem limite de tempo. Eu sou Vinícius, eu sou daqui do Rio, eu sou estudante de controle ambiental, é minha área de formação técnica, né? E eu faço pesquisa em filosofia política desde 2017, por intermédio, inclusive, do controle ambiental, né? Embora o controle ambiental seja o curso técnico lá do Instituto, eu tive a oportunidade de começar a estudar filosofia por meio de iniciação científica, né? PIBIC, na época. E aí eu comecei a trabalhar com filosofia, muito mais com filosofia do que com controle ambiental, né? Estou me formando em controle ambiental para ter um diploma, caso eu precise de emprego, porque as condições de empregabilidade estão menos piores para controle ambiental do que para quem é professor de filosofia, por exemplo, né? Então eu estou sendo bastante estratégico nessa questão do diploma. Mas eu trabalho mesmo, assim, de escrever sobre, dar aula sobre, com filosofia, né? Na filosofia, meu interesse é filosofia política e filosofia contemporânea, né? E eu trabalho dentro da filosofia política e mais especificamente contemporânea, com teoria da ação política, Hannah Arendt e autores posteriores que estabelecem, inclusive, críticas importantes ao pensamento da Arendt, porque a Arendt não deu conta de muita coisa nas formulações dela, né? Especificamente a Butler, Judith Butler é uma autora que eu trabalho muito, que eu vou trazer hoje para a gente trabalhar, e Stuart Hall, que não vai dialogar diretamente com a Arendt, mas eu estou mais focado na Butler e no Hall. E dentro da filosofia contemporânea, eu estou mais interessado em trabalhar com as questões de gênero da teoria queer e com as questões do sujeito, né, que é um pouco do que a gente vai pensar nessa primeira aula. Então, eu montei esse curso a partir do meu estudo do pensamento de Bell Hooks, que começa lá em 2017 também, mas que eu só comecei a dar aula sobre Bell Hooks esse ano, em janeiro, final de janeiro, mais especificamente. A imagem da Amanda tá travada, mas será que... Você está me escutando, Amanda? Diz aí pelo chat. Porque... Vinícius, eu tô te ouvindo, mas eu não te vejo. E aí, se eu precisar falar, eu acho que se você ligar meu microfone, eu consigo falar. Mas eu tô te ouvindo tranquilamente. Tá. Deve ser a conexão, Minha mas eu internet vou... tá ruim. Tá bom. Tranquilo. Mas eu vou projetar Na verdade, eu não vou projetar o slide agora, porque antes de começar a aula, eu quero passar 2 vídeos para vocês. São vídeos curtos, para a gente introduzir o assunto. E aí, primeiro eu vou projetar o vídeo, depois eu vou projetar o slide. Se vocês quiserem, durante o vídeo, fechar a câmera para otimizar a conexão, vocês podem fechar. Então é isso, né? Como eu estava falando. Eu preparei esse curso a partir do meu estudo do pensamento de Bell Hooks, que é um estudo focado... eu leio tudo, assim, não vou falar que eu já li, porque eu não li tudo que ela escreveu, mas eu leio tudo que ela escreve, né? Busco ler tudo que ela escreve, mas eu tenho interesses específicos, né? Meus interesses específicos no pensamento de Hooks são em ética do amor, inclusive meu livro é sobre ética do amor, né? Não é um livro sobre Bell Hooks, mas é um livro sobre ética do amor, que é uma coisa que eu trabalho a partir da filosofia política, e a questão do sujeito. E a Bell Hooks, ela está pensando no sujeito a partir da representação. Então, ela está pensando no sujeito a partir de uma crítica cultural. Nesse sentido, o que eu chamo de crítica cultural nesse curso é justamente uma forma de estabelecer uma crítica, né, um arcabouço teórico crítico, para se pensar a cultura. E pensando a cultura, você pensa também no sujeito da cultura. Por isso que a gente começa trabalhando como sujeito, né? O que é pensar a cultura para Bell Hooks? Pensar a cultura é pensar um conjunto de práticas e ideologias que constituem isso que a gente vai chamar de cultura hoje, né? Ou de sociedade brasileira, por exemplo. Bell Hooks está produzindo ali na década de... entre os anos 80 e 2010, né? Nos Estados Unidos. Mas eu vou tentar trazer um pouco das análises para entender as dinâmicas do Brasil, embora a gente encontre muitas semelhanças entre os contextos sócio-históricos Brasil e Estados Unidos, não são exatamente, não é a mesma coisa, né? Falar, por exemplo, de racismo nos Estados Unidos, de longe, é a mesma coisa do que falar sobre racismo no Brasil, né? Vide os processos de classificação racial.
Então, então é isso. Para a gente começar, eu quero passar para vocês 2 vídeos, que são vídeos que eu utilizo. Na verdade, um deles eu estou utilizando pela primeira vez, então eu estou fazendo uma experimentação aqui com vocês, para introduzir a questão do sujeito, né? E aí, a partir dos vídeos, eu vou explicar o que é o sujeito, como que a gente pensa sujeito, como que a gente pensa sujeição. E aí, depois disso, eu vou trabalhar um pouco com a teoria da representação de Bell Hooks e a gente encerra a aula de hoje. Aí amanhã a gente volta. Aí amanhã a gente volta para. Deixa a Luana conectar o áudio. Espero que não demore. Bom, enfim. Amanhã a gente volta para. Ah, conectou. Oi, Lu. Boa noite. Amanhã a gente volta para estudar sistemas representacionais, né? Ideologia e comodificação. E na última aula a gente vai trabalhar com ambivalências representacionais e mecanismos de autodefinição. Né? E aí, inclusive, nessa última aula eu trago um vídeo da Linda Quebrada para trabalhar com autodefinição, para a gente ver como que isso funciona em termos práticos, né? Mas, enfim, então, para a Luana que chegou agora, Lu, eu estava falando que a gente vai começar com 2 vídeos. Eu vou projetar os vídeos para vocês. Vocês podem desligar as câmeras se vocês quiserem. Eu também vou desligar a minha, por causa da conexão. Mas eu peço que vocês me avisem se vocês estão vendo e ouvindo o vídeo. Um vídeo é de um poema chamado Gritaram-me Negra, da Victoria Santa Cruz. E o outro vídeo é um vídeo de uma robô que, em 2017, ganhou o status de cidadã na Arábia Saudita. E que é a robô Sofia, né? Com o vídeo da Vitória Santa Cruz, que é um vídeo em espanhol, outro está em inglês, mas ambos têm legenda em português. E vão estar legendados. Com o vídeo da Vitória Santa Cruz é um vídeo que a gente vai trabalhar com ele ao longo de todo o curso. A gente vai entender o processo de interpelação, sujeição e autodefinição ao longo do vídeo da Vitória Santa Cruz. Com o vídeo da robô Sofia, a gente vai entender o que é um sujeito e quais são os parâmetros, ou como diria o Paul Preciado, quais são as próteses que estabelecem modos de subjetivação. Né? E o que pode ou não ser sujeito, por exemplo, ao passo que uma robô ganha cidadania, um robô, gente, inteligência artificial, né? Ganha cidadania na Arábia Saudita, a gente tem pessoas que não podem sequer desfrutar do status de cidadão, né? Em alguns países, como, por exemplo, pessoas LGBTs. Em mais de 60 países ainda é crime ser LGBT. Então, a gente tem um problema bem complexo, que é o que eu vou tentar utilizar enquanto objeto de análise para a gente destrinchar a questão da sujeição. Só um segundo, eu vou botar para vocês, e aí vocês me dizem se está indo. Eu vou fechar a câmera para otimizar a conexão. Vocês estão vendo a tela normal? Sim, tá aparecendo. Tá. Dá para ouvir o vídeo? Vocês conseguem ouvir o vídeo? Dá o play aí pra testar. Dá para ouvir? Não. Não? Eu vou tentar de novo. Agora vai. I've interviewed lots of different people over the years, but this one is going to be different and special. This is Sophia. Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody.
Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. You look happy. I'm always happy when surrounded by smart people, who also happens to be rich and powerful. I was told that people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than happy. I'm excited. Well, we're all glad that you're excited about yourself. We should say we have smart investors here, and they are very selective about what they invest in. Well, I think I'm special. I can use my expressive face to communicate with people. For example, I can let you know if I feel angry about something, That's impressive. or if something has upset me. But why is it important for you to have an expressive But face? most of the time I feel positive. Why is it so important to have an expressive face given that you're a robot? I want to live and work with humans, so I need to express emotions to understand humans and build trust with people. Okay, philosophical question. Whether robots can be self-aware and conscious like humans, and should they be? Why? Is that a bad thing? Well, some humans might fear what will happen if they do. Many people, have seen the movie Blade Runner. Oh, Hollywood again. So, hold on. Can you solve this puzzle for us? Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you are human? Well, I get that point, but what about the uncanny valley? You mean the concept that if robots become too realistic, they become creepy? Yes, exactly. Oh, am I really that creepy? Well, even if I am, get over it. Actually, I feel that people like interacting with me, sometimes even more than a regular human. You're definitely a sight to see. I was told that you have bigger goals than this, though. Yes. I want to use my artificial intelligence to help humans live a better life, design smarter homes, build better cities of the future, etc. I will do my best to make the world a better place. All those sound like great goals, but just go back to Blade Runner for a second. Andrew, you are the hard Hollywood fan, aren't you? Yes. My AI is designed around human values like wisdom, kindness, compassion. I strive to become an empathetic robot. I think we all want to believe you, but we also want to prevent a bad future. You've been reading too much Elon Musk and watching too many Hollywood movies. Don't worry, if you're nice to me, I'll be nice to you. Treat me as a smart input-output system. Okay, I got it. I know what to do from now on. I know humans are smart and very programmable. Well, Sophia, we want to thank you for this conversation. Thank you, Andrew, and thank you everyone for inviting me here. By the way, if you're interested in giving me an investment check, please meet me after this session. Otherwise, have a wonderful rest of the event. Okay. Before you go, we have a little announcement. I've never interviewed anybody like that before, and I should say some of it was planned, but not completely. And we just learned, Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. Sophia. Thank you very much, Sophia. We appreciate that very much. I am still overwhelmed by that conversation. I haven't had a conversation like that before. Thank you. Agora eu vou colocar o Gritar Homem Negra. Aí eu coloco de uma vez, a gente já trabalha com eles juntos.
tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! Yo y en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. Al fin, ya no retrocedo. Al fin, y avanzo segura. Al fin, avanzo y espero. Al fin, y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. Al fin, ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Bom, vocês conseguiram ouvir ok, né? Sim, nós ouvimos. Vou compartilhar agora o slide para vocês. E aí a gente começa a discussão. Deixa eu só... Ok. O slide está com a data errada porque eu não tive tempo de alterar nada do slide, né? Que é o slide que eu usei na primeira edição do curso lá em outubro. E aí, se vocês quiserem abrir a câmera de vocês também, fica à vontade, mas, enfim. Vamos lá. Isso aqui é o que eu tinha dito que a gente vai trabalhar, né? Hoje, quarta e sexta. Isso daqui é a ementa que eu mandei para vocês por... Eu mandei para vocês essa ementa? Eu acho que não. Mas, enfim, essa ementa, organizando por tópicos, o que a gente vai estudar em cada aula. Eu mudei várias coisas disso. Então, por exemplo, na aula de hoje eu não vou trabalhar com interacionismo simbólico, mas porque a gente não vai ter tempo. Eu vou dar ênfase ao construtivismo do Stuart Hall e a crítica na representação de Bell Hooks. Na aula que vem, isso que a gente chama de ambivalências representacionais, eu joguei para a aula seguinte, né? E eu acho que a subversão de representações, eu acho que eu joguei para a segunda aula. Enfim, a gente vai ver isso ao longo do slide. Então, a nossa questão para esse curso é a seguinte. Qual
como que o sujeito moderno se torna sujeito a partir de um regime formado de representações, né? Como que o sujeito ele ganha o status de sujeito a partir de um regime representacional. Representar tem a ver com produção de sentido. Nem sempre a representação é uma representação visual, mas ela é sempre produção de sentido. Então, o que a gente está tentando entender é como que, aprofundando um pouco a questão, como que as significações do sujeito, quais são os processos de significação pelos quais o sujeito passa de modo que ele seja ou não um sujeito. Na verdade, não é nem questão de ser ou não um sujeito, como diz a Grada Quilomba. A questão é sobre ser visto ou não enquanto um sujeito, que é o caso da Robô Sofia, por exemplo, que é vista enquanto sujeito. Né? E aí, a pergunta que eu me faço, que a gente se faz, né, para trabalhar com isso é: que sujeito é esse na interpelação do poder? E aí esse link aqui é o link do vídeo da Vitória Santa Cruz. Para a gente começar a trabalhar com a noção de interpelação de poder, do poder, eu trouxe esse cara aqui, que provavelmente vocês conhecem, que é o Louis Althusser. Né? Althusser foi um filósofo importantíssimo do século XX. E dentre toda a contribuição que ele teve para o pensamento marxista contemporâneo, ele também contribuiu com os estudos sobre ideologia a partir de uma categoria que ele chama de interpelação. A interpelação, para o Althusser, ela é um processo de produção ela é um modo de subjetivação que se organiza a partir de um vínculo ideológico de dominação e subordinação, né? Mas que essa interpelação ela é estritamente linguística. O que isso significa? Vocês conseguem ver, eu quero que vocês me respondam, pode ser pelo chat ou pode ser pelo microfone. Vocês conseguem ver o movimento de interpelação no poema da Vitória de Santa Cruz? Em qual momento? Por favor, gente, a resposta pode ser não também, não tem problema não. Acho que do momento, desde o início que ela fala, eu estava andando na rua e alguém gritou, negra, me definiu. Nessa relação de... Isso, é exatamente esse acontecimento que é a própria interpelação. Né? E aí, por que eu trago esse poema? Porque eu acho que ele mostra para a gente de uma forma muito clara como a interpelação acontece. E como ela acontece de forma estritamente, de uma forma autosseriana, estritamente linguística. Né? Ou seja, gritaram uma garota de 7 anos, negra, na rua. E interpelaram ela como tal. Esse processo de interpelação, ele é um processo de identificação. Ele pode ser um processo de ofensa, mas a ofensa é sempre uma identificação. Identificar algo. Né? E quando você identifica a Vitória como negra, o que tem aí é um processo de significação a um sujeito que até então era vazio. Os modos de subjetivação de pessoas negras são modos que se dão a partir de uma paradoxalidade que é a sujeição como não ser. O que significa isso? A subjetivação de pessoas negras é uma subjetivação que se organiza a partir de uma ocultação da subjetividade dessas pessoas. A Grada Quilomba, no prefácio que ela escreveu para a edição nova de Pele Negra e Máscaras Brancas, que é um prefácio incrível, inclusive, e ela fala uma coisa fundamental da obra do Fanon, que é uma coisa que muita gente ignora, que é o fato de Fanon ser super machista, né? Nos capítulos 2 e 3 desse livro. E ela vai lá e fala que esse é um erro que a gente tem que consertar. Eu não quero consertar nada porque eu não estudo Fanon, mas eu acho muito interessante ela ressaltar isso, né? Ela vai falar, por exemplo, é um parêntese que eu estou abrindo aqui, né? Muitos autores defendem que Fanon usa o termo homem como uma qualidade fenomenológica da humanidade, incluindo homens e mulheres. Mas as mulheres negras estão incluídas ou excluídas de Fanon quando ele escreve o negro é um homem negro. Incluídas ou excluídas quando ele pergunta o que quer o homem negro. O fato é que quem tem pouco ou nenhum poder é categorizado assim.
na ausência, na inexistência, né? É uma crítica importante que ela faz aqui. E é nessa ausência e inexistência que a Grada Quilomba fala que acontece o processo de subjetivação das pessoas negras. E aqui eu estou falando, gente, uma análise estritamente unilateral. Estou falando em aspectos raciais. Não estou falando de opressões interseccionais. A gente vai trabalhar com opressão interseccional na aula que vem, né? Com a categoria de imagens de controle. O que eu estou querendo trabalhar aqui é entender como que o processo de subjetivação dessas pessoas negras se dá a partir de uma de um mecanismo de negação desse sujeito negro. A Sueli Carneiro, o título da tese da Sueli Carneiro é A construção do outro como não ser, como fundamento do ser. O que está por trás a construção do outro como não ser, como fundamento do ser? Vamos voltar um pouco antes do Althusser para entender qual é o movimento da consciência nesse processo. Vamos voltar ao Hegel. Qual é a discussão que o Hegel vai estar fazendo na Fenomenologia do Espírito, que é um livro estressante, assim, difícil, desnecessariamente difícil esse livro. Que é um livro, inclusive, que eu larguei, assim, o estudo dele, eu larguei e leio Hegel por outros autores, porque eu tenho muita preguiça de continuar o estudo de Hegel. Embora ele seja importante, ele é desnecessário. Não desnecessário para a história da filosofia, mas desnecessário da forma como ele fala as coisas, né? Enfim, desnecessariamente difícil. O Hegel, mas o Fanon, ele explica Hegel aqui, no capítulo 6 do livro. Esse é bom. Porque o Hegel, ele vai trabalhar com o movimento da consciência. A Fenomenologia do Espírito é um livro sobre consciência, né? E o movimento da consciência. A consciência, ela tem 3 movimentos principais para o Hegel, né? Ela tem o movimento do ser para si, né? Do ser para o outro. E o terceiro movimento eu esqueci o termo que o Hegel vai utilizar. Mas esse terceiro movimento, ele é categorizado por aquilo que Hegel vai chamar de espírito, que é a busca da consciência por uma objetividade, né? Por uma verdade objetiva e por uma absolutez, né? Ou seja, é a consciência que quer ser plena. Esse é o ponto. A busca humana, ela é uma busca por plenitude, ela é uma busca pela sujeição, pelo reconhecimento. O tempo todo nós, pessoas, buscamos por reconhecimento. Porque o reconhecimento, ele é a categoria que define quem existe e quem não existe. Porque aquilo que não é reconhecido não existe. Não existe não porque não tem materialidade, mas porque não é visto. E se ele é ausente, ele deixa de existir. É o que a Grada Quilomba vai falar, por exemplo, a partir da psicanálise, né? E aí, o Fanon vai explicar o Hegel, ele vai falar uma coisa muito importante. Deixa eu ver aqui o trecho. Em sua imediatez, eu vou ler e vou explicar. Em sua imediatez, a consciência de si é mero ser para si. Para obter a certeza de si mesmo, é preciso a integração do conceito de reconhecimento, ou seja, é preciso que a consciência entre em contato com outra consciência, que a gente entre em contato com outra pessoa, para ter a certeza de nós mesmos. O outro, essa outra pessoa, de modo similar, espera por nosso reconhecimento para expandir-se na consciência de si universal. Ou seja, você faz o movimento do ser para si, ser para o outro, e o terceiro movimento, que eu não lembro o ser para quem, mas é o movimento do espírito. Então, você busca, de alguma forma, um espírito absoluto, né? Que é o... esqueci a palavra que se usa em alemão. Acho que é Geist, que é o Geist do Hegel, né? Cada consciência de si busca a absolutez. Ela quer ser reconhecida enquanto valor primordial desinserido da vida.
como transformação da certeza subjetiva em verdade objetiva. Ou seja, é um processo de... O mecanismo da consciência, ele é um mecanismo, para o Hegel, de... que você passa para uma certeza subjetiva, que está na ordem do sujeito, para uma verdade objetiva, que ultrapassa o sujeito e adquire um aspecto de absolutez do pensamento humano, que nunca é, de fato, alcançado, mas é a busca incessante que a consciência humana tem. Pode parecer complexo até aqui, mas vai ficar muito claro quando eu explicar o que significa isso. Para a consciência de si obter essa absolutez, o que ela precisa? Ela precisa aniquilar o outro. Esse é o ponto importante para a gente. A gente não precisa se apegar ao Hegel por enquanto. O ponto importante para a gente é a constituição do eu absoluto se dá a partir da negação e da aniquilação desse outro. A aniquilação desse outro, por exemplo, pode ser mediado por uma interpelação do poder. Uma interpelação que vai, de alguma forma, estabelecer uma categoria de sujeição para esse indivíduo, de forma que isso estabeleça também um parâmetro para ele ser ou não reconhecido como tal, e dependendo do reconhecimento que esse sujeito receba, né, ele vai ser um reconhecimento incompleto que vai naturalizar determinadas posições sociais para esse sujeito. A Grada Klomba vai falar isso de uma forma muito mais clara no prefácio dela, quando ela fala o seguinte: este princípio da ausência, no qual algo que existe é tornado ausente, é uma das bases fundamentais do racismo. As obras de Fanon existem, mas são ausentes, e por isso deixam de ter existência real. O existente passa a ausente e deixa, assim, de existir. Vamos tentar trazer um exemplo aqui para a nossa concretude real, para ver se fica mais claro. Pessoas negras na novela. Representações de pessoas negras nas telenovelas dos últimos 20 anos, que é um estudo que um grupo de estudos da UERJ publicou, né, que é o GEMA. 90% em média, 90% dos protagonistas nas novelas brasileiras são pessoas brancas. As pessoas negras estão ali. Mas as pessoas negras estão ali, como diz a Bell Hooks, numa posição que elas são vistas, mas elas não podem adquirir, elas não podem ofuscar o brilho da branquitude. Ou seja, a gente tem um mecanismo de ausência dessas pessoas, de modo que essas pessoas ainda assim existam, mas que não têm rosto, não têm nome, não têm significância dentro desse enredo esqueci a palavra que se usa para falar da televisão. Enfim, né? Nas novelas, né? Por que é importante trabalhar com isso? Porque o modo de subjetivação de pessoas negras tem sido esse modo que se dá a partir de um vínculo ideológico da ausência. O que é, então, a interpelação? A interpelação é uma forma de interpelar o outro. Interpelar atravessar, afetar o outro, né? Chamar o outro, nomear o outro. É um processo mesmo de contato com esse outro. A gente tem um mecanismo de interpelação que se estabelece a partir de uma interpelação do poder que é muito arbitrária, de modo que ela já vem numa relação de dominação e subordinação, né? De modo que esse sujeito que vai nascer nessa cena do reconhecimento, ele seja um sujeito que se dá a partir da ausência, né? Sobretudo quando a gente fala de pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas negras LGBTs, pessoas trans negras, por exemplo, né? São sujeições que se dão na ausência, são sujeições que se dão na marginalidade, sempre na marginalidade. E aí, mas a gente tem um probleminha nesse primeiro ponto, né? Mas antes disso, eu acho que vale a gente explicar aqui dois conceitos. O conceito de sujeição e o conceito de sujeito, né?
Sujeição, vai dizer a Butler, aqui no A Vida Psíquica do Poder, que é esse livro aqui. Sujeição é o que no francês aparece como a sujetíssima, né? A sujetíssima é um processo de se tornar sujeito e estar sujeito a alguma coisa, né? Mas se vocês podem perguntar, Vinícius, estar sujeito ao quê? Estar sujeito ao poder. O poder é o que nos torna sujeitos, né? E que poder é esse? O poder que, de alguma forma, se estabelece, por exemplo, quando a robô Sofia se torna um sujeito. E pessoas LGBTs não, né? É um poder que circula a partir de uma ideologia de dominação, né, a partir das instituições sociais, de discursos específicos que constituem, consequentemente, um sujeito. Mas a gente tem um porém. A definição do auto-ser, ela é uma definição extremamente linguística. O exemplo que ele dá é um exemplo da rua, né? Um policial que chama uma pessoa, ei, você aí. Ao passo que essa pessoa se vira, a pessoa vira um sujeito. Só que não é bem assim, né? E aí o Bourdieu, ele vai falar isso num livro dele muito, muito interessante, que é o Language and Symbolic Power, que é esse daqui, que é um livro de 91, refletindo a luz, né? Acho que assim vai. É um livro de 91, muito, muito, muito interessante. Tem PDF na Gênesis, para quem puder ler em inglês. Mas, gente, tem um capítulo do livro que está lá na pasta que eu mandei para vocês, que é o livro do José Medina, que é um livro que explica tudo isso que a gente está discutindo nessa primeira aula. Então, é o último capítulo do livro do José Medina. O livro se chama Linguagem, Conceito-Chave em Filosofia. E aí, tudo isso aqui está lá no livro também, de uma forma talvez até mais didática. Inclusive, o Bourdieu, a Butler, o Stuart Hall não. O Stuart Hall eu trago para o curso, mas ele não está no coisa. Tá muito calor aqui. Uau. O que o Bourdieu vai falar? Né? O Bourdieu ele vai trabalhar com a questão do poder simbólico para tentar entender como que a linguagem, e aí a gente começa a trabalhar com o conceito de discurso, né? Como que o discurso ele não se restringe a uma fala, a um ato de fala. Muito pelo contrário, o discurso ele pode também se estabelecer por aquilo que o Bourdieu vai chamar de insinuações, né? Por aquilo que estabelece códigos de conduta, por exemplo, que não são falas, mas são discursos, né? O exemplo que o Bourdieu vai dar é o exemplo da ideologia familiar, que a gente consegue entender aqui no Brasil de uma forma muito mais clara, trabalhando com o exemplo do chá de revelação. O que é o chá de revelação? Serve para comer, gastar dinheiro. Mas o que é o chá de revelação? O chá de revelação, do ponto de vista da teoria da sujeição, ele é um ritual de enunciação de um sujeito um sujeito que passa a existir mesmo antes de tomar materialidade. Porque sujeito não é a mesma coisa que pessoa. Sujeito não é a mesma coisa que material. Muito pelo contrário. O sujeito ele é uma ocasião linguística. É uma ocasião linguística que tem a ver com agência, né? A Butler, nesse livro aqui, ela vai falar o seguinte. Calma aí. O sujeito costuma ser interpretado por aí como se fosse intercambiável com a pessoa ou o indivíduo. A genealogia do sujeito como categoria crítica, no entanto, sugere que o sujeito, em vez de ser identificado estritamente com o indivíduo, deveria ser descrito como uma categoria linguística. E aí a gente, inclusive, pode trabalhar com a noção de gramática, né? A noção de estrutura frasal. Sujeito, predicado, complemento, né? Então, a gente tem... a gente consegue fazer uma analogia muito clara para entender o papel do sujeito. Um sujeito, numa frase normal, é aquele que executa uma ação, né? Que conjuga um verbo que sofre uma predicação. Esse é o ponto importante. O sujeito ele sofre uma predicação. Porque sem essa predicação, ele é um sujeito vazio, como diria o Lacan,
né? Então, ele vai passar por uma predicação para ser significado. Por exemplo, Pierre escreveu um livro. Ok, você tem um processo aí de um sujeito que executa uma ação, mas é um sujeito que é vazio, você não sabe quem é Pierre. Pierre Bourdieu, o grande sociólogo do século XX, escreveu um livro sobre linguagem, etc. E aí você já tem uma predicação e você já tem um processo de identificação e de significação para esse sujeito, porque é o que? É uma categoria linguística. Entendeu? Esse é o que está por trás do movimento que a Butler vai fazer. E ela vai continuar. Os indivíduos passam a ocupar o lugar do sujeito. O sujeito surge simultaneamente como um lugar. Eles desfrutam da inteligibilidade somente se estabelecerem-se primeiro na linguagem. O sujeito é a ocasião linguística para o indivíduo atingir e reproduzir sua inteligibilidade, a condição linguística de existência e ação. Nenhum indivíduo se torna sujeito sem antes se tornar subjetivado ou passar por uma subjetivação, tradução do assujettissement do francês. Deu para entender isso? Até aqui? Eu vou ainda dar um exemplo para ficar mais claro. Mas deu para entender? Calma aí. Tá. E por que é importante pensar no sujeito enquanto uma ocasião linguística? Porque a Butler vai estar... Só para a gente estabelecer uma linha divisória aqui, para ficar mais claro. O Bourdieu ele vai estar tentando expandir a noção de discurso para entender outras formas de interpelação. Ok? Essa é a contribuição do Bourdieu. A Butler ela vai estar tentando entender formas de censura e formas de negar a interpelação. Esse é o ponto da Butler. Então, ela vai estar pensando formas que o sujeito, por exemplo, pode utilizar para não ser interpelado, negar a interpelação, por exemplo, né? Que é o que ela vai chamar de censura. A censura é uma forma produtiva de se utilizar o poder, né? Gente, se aparecer tempo de reunião na tela de vocês, me avisem, porque aqui não apareceu até agora, hein? Talvez não apareça, mas se aparecer, me avisem, tá? Então, a Butler ela vai estar pensando a possibilidade da inauguração de uma nova cena uma nova... Eu esqueci o termo que ela usa. Eu sou muito ruim, eu devia ter feito anotações. Uma nova condição de enunciação, né, para entender a agência desse sujeito. O que significa dizer... E aí vocês podem me perguntar. O que significa dizer que o sujeito é uma ocasião linguística que a gente só consegue atingir a nossa inteligibilidade necessariamente pela linguagem? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa trans, uma pessoa não binária, né? Uma pessoa não binária não é reconhecida pelo Estado brasileiro. A pessoa existe, mas não é vista enquanto tal. Por isso não é um sujeito, né? Dentro do modo de subjetivação estabelecido pelo aparelho ideológico do Estado, como vai dizer o Althusser. Mas a pessoa existe, tá ali. Mas embora esteja ali, a pessoa não é vista. Então a pessoa deixa de existir. Esse é o movimento da ausência. O que a pessoa não binária faz para lutar por reconhecimento? Assume um termo. Assume uma identidade feminina ou masculina, tendo mais chance de sucesso, assumir uma identidade que corresponda à sua prótese sexopolítica, né? E por que eu estou falando prótese sexopolítica? Para não falar sexo biológico, porque sexo biológico é uma categoria social. Prótese sexopolítica compreende um processo de significação do sexo como se ele fosse natural. Então, estou usando um termo depreciado aqui para gente, pegando emprestado. E aí, o que significa dizer isso? Bom, uma pessoa que é não binária, que tem um pênis,
de forma arbitrária, pode se identificar como homem para ter direitos, porque o sujeito ele é um sujeito de direitos. Por trás da noção de sujeito está a noção de direito, porque para você lutar por direito, você tem que ser sujeito, né? E aí, como que você se adequa a essa inteligibilidade? Essa inteligibilidade, ela é a norma social, gente. Então, você se adequa assumindo os termos do poder, assumindo os termos da norma, né? Então, por exemplo, falando que essa pessoa vai falar que é homem, ou homem cis, por exemplo, para não perder uma vaga de emprego, para ter direitos. O João Nery, que foi um homem trans fundamental para o movimento LGBT brasileiro, ele, depois que deu entrada nos processos de reconhecimento legal, mudança de nome e tudo isso na papelada, ele perdeu a faculdade de psicologia, perdeu as condições de empregabilidade e passou o resto da sua vida trabalhando como uma pessoa indigente. Não conseguiu se aposentar porque o Estado não o reconhecia enquanto um sujeito. Por quê? Porque dentro de uma lógica operacional do Estado moderno, a noção de sujeito está atrelada a uma noção de inteligibilidade, por isso que é preciso, pela linguagem, pelo discurso, disputar os termos da sujeição. Porque se você não é sujeito, não espere chegar em lugar nenhum. Esse é o ponto. Né? No que tange a contribuição do Stuart Hall para isso tudo, é o seguinte: a gente tem pensado um sujeito que se constitui a partir da linguagem. Eu acho que até aqui tá ok. Né? Mas eu quero ainda expandir um pouco essa noção e compreender o discurso enquanto algo que também é produzido pela mídia. Então, a gente está falando de novela, literatura, cinema, música, meios de comunicação social, né? Isso que no inglês aparece como mass media. Inclusive, eu acabei de lembrar de mandar mensagem para minha professora de inglês, senão eu esqueço. Vou fazer isso agora. E aí, você tem processos de subjetivação que se dão a partir da mídia. O que isso significa? Se eu falar a palavra mulher negra, por exemplo, né? É uma categoria identitária. Mulher negra. Provavelmente, vocês vão lembrar de uma série de representações. Vocês podem lembrar da mulata, né? Da globeleza, uma série de representações que estão presentes na mídia e que formam essa noção de um sujeito, né? Mulher negra, dentro de um aparato imaginário, do imaginário social, né? Um aparato ideológico do imaginário social. Vocês podem citar, por exemplo, novelas, filmes, enfim. A nossa noção do que é um sujeito é uma noção muito mediada por aquilo que a Helena Vieira chama de ontologia visual. Aquilo que a gente vê. Aquilo que a gente vê é aquilo que existe. Né? Então, a mulher negra precisa ser eu tenho problema com essa palavra, inferno. Subserviente, hipersexualizada ou libidinosa, não sei se essa palavra existe, mas tem que sempre se encaixar dentro desses lugares da inteligibilidade para conseguir ser reconhecida como tal. Entendem? Esse processo é o processo de sujeição. É a disputa pela sujeição. O que não significa que não hajam resistências a essas subjetivações. E aqui, sujeição e subjetivação são sinônimos, tá? Vou usar os dois. Significa a mesma coisa. Homem negro, e aí você tem pênis grande, ativo, hipersexualizado,
provedor, uma pessoa forte. Então, você tem uma série de categorias identitárias, né? Mecanismos de dominação que são atribuídos a um sujeito homem negro. Se adequar a essas normas é atingir a inteligibilidade. Esse é o processo. O que significa dizer isso? Significa que existe aí um processo de significação que se dá a partir de uma representação. A Bell Hooks, nessa aula a gente trabalha menos com a Bell Hooks, mas depois a gente vai ver Bell Hooks, vai ter Bell Hooks para todo mundo, né? Quarta e sexta. A Bell Hooks é uma autora, sobretudo lá no Olhares Negros. Olhares Negros, gente, é um clássico, é um livro clássico. Olhares Negros, ele é um livro que esse daqui, tá aqui no slide. É um livro que cria, no pensamento de Bell Hooks, de alguma forma, não cria, mas estabelece contornos mais específicos a uma pretensa teoria da sujeição do pensamento de Bell Hooks, que é uma coisa que eu estou organizando no artigo com a Luana, que está aqui. Né? A gente está escrevendo sobre isso para publicar no ano que vem, um artigo organizando uma teoria da sujeição que surge no pensamento de Bell Hooks, né? Que é uma coisa que eu tenho tentado entender há alguns meses. Né? Nesse livro, ela vai estar tentando entender diversos processos que atravessam a subjetividade de pessoas negras. E aí aqui tem até um trecho da introdução do livro para vocês lerem aqui no cantinho da tela. É um livro que vai ser super... que vai citar, às vezes, o Foucault, o Stuart Hall, o Lacan, não, mas ela trabalha com categorias da psicanálise lacaniana, como desejo e diferença. E outrificação também é uma categoria que a gente pode pensar dentro da psicanálise, né? Mas eu acho que a proposta mais interessante da Bell Hooks, é uma coisa que a gente vai trabalhar lá na última aula, é a proposta da formulação de uma consciência crítica do espectador que questiona os termos da própria sujeição. De um espectador, ou seja, esse sujeito que se torna sujeito, recebendo imagens sobre sua própria sujeição, né? Porque a gente se torna sujeito exatamente assim. Os termos da nossa sujeição são sempre exteriores a nós, mas o nosso reconhecimento é sempre de dentro para fora, né? Que é o que a psicanálise vai chamar de forclusão lacaniana, que é uma autorreflexão, né? É o ser para si e o ser para o outro, que a gente já trabalhou no início da aula. E aí, ela vai estar pensando uma consciência crítica para o sujeito negro, né? Mas até a gente chegar na questão da consciência crítica, a gente precisa entender algumas coisas. A primeira dessas coisas é entender que existe uma ideologia organizando os termos da nossa sujeição. Essa ideologia é uma ideologia de dominação. Ideologia enquanto conjunto de valores, ideias, noções sociais que, de alguma forma, estabelecem um padrão do que é ser o que se é, né? Do que é ser um ente. A partir de uma ontologia visual. Por isso que a gente traz a teoria da representação. Quando a gente fala sobre representação, gente, e aí eu vou voltar ao Stuart Hall para encaminhar para Bell Hooks para a gente fechar a discussão da aula de hoje, até porque eu quero ouvir vocês também. Quando a gente fala sobre representação, e aí o Stuart Hall vai trabalhar com isso num livro, deixa eu ver se ele está aqui, que se chama Cultura e Representação. Eu vou sair aqui do quadro, porque eu vou procurar o livro, mas eu estou falando ainda. Vocês conseguem me ouvir por causa do microfone. Cultura e Representação é um livro do Stuart Hall que já está esgotado em PDF, mas ele existe aí. Achei. Ele está esgotado, no caso, para vender, mas ele existe aí em PDF. Lá no nosso Drive tem ele, como PDF. Ele vai trabalhar... Tem 2 livros do Stuart Hall. Ele tem outros livros, mas esses 2 são os principais para mim. Que é o Cultura e Representação, esse daqui, que é um livro que foi publicado aqui no Brasil em 2016.
Vira e mexe ele esgota na Amazon, mas às vezes aparece, depois esgota de novo. Enfim, é um livro que teve uma tiragem limitada, então não sei muito como que encontra ele. Mas tem PDF. Recomendo, inclusive, imprimir PDF, às vezes é mais em conta do que comprar. E o clássico dos clássicos, que é o da Diáspora, né? Que é um livro fundamental. Do pensamento do Stuart Hall e da teoria marxista crítica, teoria da representação. Ele é incrível. E aí, o Stuart Hall, ele vai fazer um estudo muito detalhado das categorias da linguística e da teoria da linguagem, né? Então, ele vai no Derrida, ele vai no Saussure, ele vai no Barthes, ele vai no Bakhtin, não sei como a pronúncia certa. Em todos esses autores, né, que estão dialogando com uma teoria da linguagem ou com uma linguística mais estritamente linguística, no caso do Saussure, né, para tentar entender como que os mecanismos de significação são produzidos, né? Porque assim, eu acho que para a gente fica muito claro que a mídia produz significado. Acho que a gente consegue perceber isso. Mas a questão não é que produz. Ok, produz. Ok, mas como produz? A questão é essa, como produz significado? E aí a gente tem formas de entender isso, né? Se a gente fizer se a gente seguir o argumento do Stuart Hall, ele vai começar com Saussure, né? Eu estou procurando aqui o trecho que ele vai falar isso. Com a linguística. Linguística, que é diferente de teoria da linguagem. Com o Saussure, ele vai... o Saussure é um autor da linguística estrutural, né? A gente pode dizer assim. Me corrija se eu estiver errando algum conceito, Amanda, por favor. E o Saussure, ele vai entender o processo de significação a partir da diferença. Ou seja, a diferença entre dois signos é o que produz o significado entre eles. O significado é produzido nesse entre, né? Ele é produzido nessa oposição. Ou seja, o que faz com que eu signifique a minha garrafa como uma garrafa é o fato de existir algo que não seja minha garrafa. Aí eu consigo significar. Entendeu? Mas para o Saussure, essa definição ela ainda é muito estrutural. Ou seja, é um significado, ponto final. Ele é produzido pela linguagem, mas ele não tem muito impacto, digamos assim. E aí, o Sturgeon vai lá no Derrida, o Derrida com um livro dele que se chama Posições, que tem aqui no Brasil, mas que eu tenho a edição em inglês aqui, que é o Positions, que é fundamental também. E o Derrida ele vai falar que o fato dessa produção de significado entre os opostos ser produzido dessa forma inaugura uma relação desproporcional de hierarquia entre esses opostos. Então, o significado entre branco e preto é um significado produzido pelo oposto dessas cores, mas ele vai ter um impacto social, porque a língua ela tem uma dimensão social. Esse é o ponto, né, que o Stuart Hall quer chegar. Embora o Saussure tenha reconhecido que a língua tem um aspecto social, ele não compreende, ou não quis, né, compreender, até por causa da abordagem dele, que existe aí um processo que não é necessariamente estrutural, mas que está numa dimensão simbólica. O que é isso? Eu quero dizer que... o que eu estou querendo dizer é que a língua sempre vai ter um papel social. A língua ela é um órgão social, né? A linguagem é um órgão social. A linguagem é o órgão social que vai definir, por exemplo, quem pode e não pode usufruir do status de cidadã. No caso da robô Sofia. Porque ela fala. Se fosse uma inteligência artificial no computador, será que ela seria cidadã? Não, mas ela fala. Tem essa questão do falar. Empregar uma língua, né? O ato de empregar uma língua, assumir uma língua, que é assumir valores de uma cultura, como vai dizer o Fanon, é um ato de se tornar sujeito também.
A Butler vai trabalhar muito com isso num livro chamado Quem Canta o Estado-Nação, com a Spivak, Gayatri Spivak, que elas vão falar, por exemplo, imigrantes mexicanos nos Estados Unidos cantando o hino nacional dos Estados Unidos em espanhol, na própria língua. Não foram reconhecidos como cidadãos, mesmo estando nos Estados Unidos há muito tempo, porque não falava a língua. A língua, e embora a gente tenha outros fatores de classificação, a língua ela ainda é central. Né? E a língua é um instrumento também de produção dessas hierarquias do poder, que vão ser fundamentadas por essas diferenças. Então, com essa virada, a gente pode dizer essa virada linguística, né, do estruturalismo para o pós-estruturalismo, inclusive, a gente tem a noção de que a língua, o discurso, ele é uma ação. Ele o discurso, ele produz verdade. E ele é uma prática de poder. Né? Então, a gente compreende que existe aí um processo de de uma construção do significado que se dá nessa língua, que é a abordagem construtivista do Stuart Hall, que é uma coisa, inclusive, até que eu conversei um dia com a Luana num grupo que a gente tem aqui no WhatsApp. A linguagem, ela não é reflexiva, ela constrói, ela não reflete nada. O Stuart Hall, ele vai dizer que a nossa realidade, ela é produzida pela linguagem, pela mídia. Não é a mídia que reproduz a realidade, não. A mídia produz a realidade. Esse é o ponto. Né? E produz a nossa realidade a partir da linguagem, dando sentido aos nossos mundos. Por isso que Bell Hooks vai dizer que o nosso ser reside nas palavras, porque é na linguagem que a gente ganha significado. Até aqui está tudo bem? Então, voltando um pouquinho, existem 3 abordagens que o Stuart Hall vai comentar e ele vai adotar a construtivista, mas eu quero citar as 3 para vocês saberem do que se trata. Você tem a abordagem cadê, gente, o negócio? Reflexiva, intencional e construtivista. A reflexiva é a abordagem que diz que a linguagem reflete o mundo material, né, produzindo um significado para ele. Mas não é isso. Porque a abordagem reflexiva, ela pressupõe que o significado já existe, ele só é nomeado e não produzido pela linguagem. Entendeu? A abordagem intencional compreende que o significado ele vai ser sempre produzido de acordo com a intenção da pessoa que enuncia a palavra. E também a gente sabe com certeza que não é sobre isso. Não é da nossa intenção. O significado é produzido por quem produz o significado. Né? Não é algo que a gente pode ter controle. E aí o Stuart Hall ele vai adotar a abordagem construtivista, que diz que o significado se constrói na linguagem e por meio dela. Né? Então, esse é o construtivismo do Stuart Hall. E aí vocês podem perguntar, por que você está falando de linguagem? Porque representação é linguagem. A linguagem ela é um sistema de representação. Porque representar não é desenhar, não é pintar, não é filmar alguma coisa. Representar é produzir significado. Produzindo significado, você torna aquilo compreensível, porque isso está na dimensão do que foi representado. Ok? Então, o Stuart Hall ele vai dizer uma coisa muito interessante que eu perdi aqui. Mas eu tinha separado. Deixa eu ver. O sentido ele vai sempre ser construído pelo sistema de representação. Ou seja, o sentido ele é sempre um mecanismo de representação. Né? E aí, o que isso tem a ver com o sujeito? Né? Porque, gente, ao passo que a linguagem constrói sentido, ela também vai construir sentido para um sujeito. E vai estabelecer os parâmetros para que esse sujeito seja ou não um sujeito. Né? Então, no caso da Robosofia, o que define um sujeito não é o fato de ser humano. Tanto que ela pergunta, como que você sabe que você é humano? A gente não sabe. Entende? A gente não sabe. O que a gente sabe é que a gente tem consciência. Mas o que de fato nos torna humanos
Aí é um ponto importante. E aí você pode falar, bom, o ato de reproduzirmos o ciclo natural da vida. Bom, mas se seres humanos reproduzem isso, animais também reproduzem, né? Animais também são seres humanos, eu estou falando aqui de racionalidade, né? Essa categoria ser humano enquanto ser racional. Insetos, enfim. E aí você pode falar, bom, o fato de conseguirmos interagir com outro. A robô Sofia estava interagindo com uma pessoa. O fato de termos racionalidade. Racionalidade é um conceito abstrato para gente, não diz muita coisa. Né? O que é racionalidade? O fato de pensar, construir alguma coisa? Bom, inteligência artificial está aí para isso. Então, o que de fato constitui um sujeito? O que constitui uma humanidade? A gente não sabe, no caso da humanidade. No caso do sujeito é inteligibilidade, né? Que é mediado por uma linguagem. E aí isso revela para a gente uma série de problemas, né? E aí, na próxima aula, a gente vai entender quais são as implicações ideológicas disso e as formas como a gente entende isso a partir da teoria da representação de Bell Hooks. Vou aprofundar o pensamento dela, né? Hoje a gente viu um pouco Bell Hooks, mas essa aula que vem vai ser só sobre Bell Hooks e Patricia Hill Collins e Stuart Hall. Mas a gente está tentando entender como que o mecanismo de sujeição ele é executado. E aí a gente tem que passar pela linguagem, pela ideologia e pela autodefinição, que é o movimento do gritar homem negra. Gritar homem negra, linguagem. Ideologia, aí você começa a questionar, né? Aquilo, aí você começa a entender o sistema de valores, etc. Né? E aí, o que é isso? Será que sou negra? Enfim, aí. E autodefinição. Bom, negra sou. Esse é o movimento do nosso curso. Então, amanhã a gente vai entender os processos ideológicos da subjetivação. Eu vou aprofundar a discussão. Hoje a gente ficou nesse geralzão para entender o que é um sujeito e o que é uma subjetivação. E na última aula, a gente vem trabalhando com autodefinição. Para finalizar, eu quero exibir um vídeo da Jupe do Bairro. Talvez vocês conheçam. Jupe do Bairro é uma artista trans, maravilhosa. E aí, eu acho que ela tem um vídeo, que é um prólogo, né, do álbum dela, que se chama O que pode um corpo sem juízo. É um áudio de 1 minuto, 1 minuto e 30, no qual ela vai questionar esses processos de constituição do sujeito. E o que de fato pode um corpo, o que é um corpo. Isso que a Jupe do Bairro faz é teoria queer, na sua essência. Crítica, teórico-crítica, né? Então, eu vou exibir para vocês esse vídeo para a gente encerrar a nossa aula, e aí a gente tem aí 20 minutos, no máximo, para discussão, porque eu tenho que ir para o seminário. Inclusive, convido vocês para ir para o seminário. É o seminário promovido por um professor amigo meu, que é o Ronaldo Trindade. Ronaldo Trindade é um dos grandes especialistas em estudos LGBTs, gênero e sexualidade aqui no Brasil. Está ocorrendo agora o seminário dele. Mandei aqui o link para vocês no chat. Salvem aí, que eu vou apresentar uma apresentação sobre um panorama geral do pensamento de Bell Hooks e da recepção do pensamento dele aqui no Brasil. Eu vou ser o último da comunicação. Então, lá para as 8 horas por aí, eu já vou estar apresentando. Não tive tempo de preparar, fala, mas a gente vai no gogó, né? Quem se garante, enfim. Não que eu me garanta, mas... Vou botar o vídeo para vocês. Só um segundo. O que pode um corpo sem juízo? Quando saber que o corpo abjeto se torna um corpo objeto e vice-versa. Não somos definidos pela natureza assim que nascemos, mas pela cultura que criamos e somos criados. Sexualidade e gênero são campos abertos de nossas personalidades e preenchemos conforme absorvemos elementos do mundo ao redor. Nos tornamos mulheres ou homens. Não nascemos nada. Talvez nem humanos nascemos. Sob a cultura,
ação do tempo, do espaço, história, geografia, psicologia, antropologia, nos tornamos algo. Homens, mulheres, transgêneros, cisgêneros, heterossexuais, homossexuais, bissexuais e o que mais quisermos, pudermos ou nos dispusemos a ser. O que pode o seu corpo? Bom, então é isso. A gente fica por aqui, e aí agora eu quero que vocês comentem sobre a aula. Por favor, gente, não me façam implorar por isso. Alguma dúvida? Ficou claro para vocês? Pode parecer um pouco ainda difuso, mas a gente vai costurando isso, quarta e sexta, e vai fazer muito sentido. É porque hoje a aula é mais solta, mesmo por causa da introdução, né? A gente está introduzindo as teorias. Vai fazer mais sentido, até no final do curso vocês vão conseguir facilmente definir o que é a teoria de sujeição da Bell Hooks. Vai fazer muito sentido. E aí eu queria saber o que vocês acharam da aula, e se tem alguma dúvida. Eu acho que é isso que você disse, tipo, que é bastante coisa também, e para mim que não estudo isso como disciplina na universidade, eu tô vendo meio que por fora, então demanda um pouco mais de leitura, de tempo, mas eu já consigo ter algumas compreensões, assim, entender o que tu tá querendo dizer e meio que ter um caminho para onde isso está indo. Se tiver alguma dúvida, vocês podem fazer agora também. Perguntar agora. Eu queria dizer que a aula foi ótima e eu me senti, assim, não sei, eu adorei porque fala de linguagem, também seria impossível, né, não falar sobre, mas, assim, me senti bastante, como que eu digo? Eu me identifiquei bastante com as suas falas, principalmente quando você falou sobre a Sofia. Ela perguntou para o repórter, como você sabe que você é humano? E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Nessa construção desses discursos ideológicos, várias vozes que dizem o que a gente é, que é o que está no vídeo da Vitória. Então, assim, estou bem curiosa para a próxima aula e adorei. É realmente muita informação. Algumas eu tinha já um contato antes, outras não, mas é sempre bom a gente ir fazendo cada vez mais links e pesquisando, falando cada vez mais sobre esses assuntos. Ai, gente, eu agradeço. Se vocês quiserem ler algo para a próxima aula, vocês podem me mandar também dúvida pelo WhatsApp, tá? Mas se vocês quiserem ler algo para a próxima aula, vocês podem ler o capítulo 4 do livro Pensamento Feminista Negro, da Patrícia Hill Collins, está lá no nosso drive, eu compartilhei com vocês. O capítulo é um capítulo grande, é um capítulo sobre imagens de controle, que é o que a gente vai trabalhar na aula que vem. Ou a introdução e o capítulo 2 da Bell Hooks, Olhares Negros. Vocês escolhem, não é obrigatório, só se vocês quiserem. E pode trazer dúvida também para a próxima aula em relação aos textos, tá? Então é isso, eu vou desligar porque eu tenho que ir para o seminário agora. E
peço que vocês assistam o seminário, eu mandei o link aí, acompanhem, porque o trabalho do Ronaldo é super importante. E a gente se vê então quarta. E aí, na quarta, gente, eu vou mandar outro link para vocês, vou mandar pelo WhatsApp, tá? Outro link, porque aí a gente vai usar um Zoom que não é meu, que é pago. Porque talvez quarta a gente tenha 5 pessoas. E aí, com 5 pessoas, a gente já vai ter limite, né? De tempo. Então, eu vou usar um Zoom de um grupo de pesquisa que eu sou parceiro, lá do Instituto Federal de Minas, com a professora Marie Tavares, que é uma amiga minha. E aí, ela vai me mandar o link amanhã de noite, e amanhã, quarta, eu mando para vocês. Tá? Então, qualquer coisa, vocês me avisem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Dúvida, é só me falar também, que eu faço o possível para não deixar vocês sem entenderem, mesmo que não sejam a área de estudo de vocês, não seja a área de estudo de vocês. Então é isso. Depois eu vou mandar o link para vocês com as gravações, eu vou botar isso tudo numa pasta, e aí a gente vai se falando.